A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos, irmãs, seguidores, inscritos, os que estão compartilhando, estão comentando. Eu agradeço a vocês, irmãos, porque vocês estão confiando nesse trabalho, que não é meu, é de Jesus, porque está envolvendo o nome do Senhor. E quando envolve o nome do Senhor Jesus, as coisas têm que mudar. Não é como o homem quer, porque para fazer as obras de Jesus, quando menciona o nome dele, tem que ter responsabilidade, tem que ser a verdadeira verdade, tem que ser a fidelidade e tem que ser tudo perfeito. Amém, irmãos? E hoje convido vocês, meus amados, para continuar se inscrevendo, indicando outros. Só falta 4. Você tem 46. Amém? E isso, irmãos, nós vamos começar a fazer um trabalho. E todos vocês que estão fazendo parte desse projeto, confrontando os pecados, quando as almas começarem a entender, pessoas começarem a se converter dos maus caminhos, começarem a seguir esse canal, vocês vão ser agraciados por Deus, porque vocês fizeram parte, vocês são os propulsores desse projeto, desse trabalho, desse ensinamento da palavra. E a recompensa vai vir de forma que vocês nem imaginam. Porque tudo que envolve o nome do Senhor Jesus só vem bênção, prosperidade, paz, alegria, saúde. Não é dinheiro na conta, não é chave de carro, não é chave de casa. É prosperidade, irmão. Paz, alegria, saúde, felicidade, irmãos. Porque Jesus é o príncipe da paz. E hoje, meus amados irmãos, eu quero trazer uma mensagem para vocês, que eu já trouxe outra vez. E hoje, de madrugada, eu estava estudando. E eu entrei nesse capítulo e versículo, esse livro de Romanos, e eu mergulhei, eu fui levado, sabe? Tipo do extase. Porque eu venho clamando ao Senhor Jesus. Me usa, Senhor, me dá condições e sabedoria para ensinar esse povo conforme o Senhor ordenou, os apóstolos. E é por meio dos apóstolos que nós estamos aqui, porque Jesus, antes da sua ascensão, ele falou para os apóstolos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o nome do Pai, é Deus, o nome do Filho é Espírito, é Jesus. Vendo? E ensine tudo aquilo que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se eles foram pelo mundo e fez discípulos de todas as nações, eu, pelo testemunho que eu tenho, eu sou um discípulo. Entenderam? Quem eu era, aonde eu estava, o que eu estava fazendo, para hoje eu estar aqui, é só obra do Senhor Jesus, chamado mesmo por Ele. Amém? E eu sempre falo isso para vocês. E hoje, irmãos, eu vou pregar uma palavra que veio hoje de madrugada. Olha, foi tremendo, irmãos. E isso aí tem um versículo aqui que coloca todos os crentes em xeque-mate. Ou vocês fazem isso, ou vocês estão, ou nós seremos condenados. Porque quem é Paulo?
Quem enviou Paulo? Foi o homem? Não, foi o Filho do Homem, Jesus. E eu quero dizer para vocês, irmão, se preparem, porque hoje essa mensagem vai tomar, se vocês não decidirem, continuarem fazendo o que estão fazendo, vocês vão se arrepender mais tarde. Porque a maneira que veio essa explicação, os mistérios e o segredo dessa palavra, desse capítulo, desse versículo, foi demais para mim, irmão. Foi muito forte. E eu já estudei isso aqui 12 vezes. E eu não tinha sido tocado tão forte como você tocou agora. Como tem tocado em mim em outros capítulos e versículos. Mas esse foi mais. O nome do título dessa mensagem é Consagração a Deus, Humildade e Fidelidade. Romanos capítulo 12. Todo mundo já conhece isso aqui. Eu também conheci, mas não do jeito que foi me explicado hoje de madrugada. E o que eu quero falar para vocês, irmãos, afirmar isso. Se preparem. Mudem. Porque Deus não brinca. Deus não prevarica ninguém. Como eu já falei várias vezes. Davi, se Deus tivesse perdoado Davi e tivesse levado ele para o céu, como levou Moisés, ele não seria mais Deus. Ele é prevaricador. Porque existe a palavra, o mandamento de Deus, 10 mandamentos. E Jesus fez 2. Amar a Deus acima de todo o teu ser, da tua alma. Acima dos teus pais, das tuas mães, da tua mãe, dos teus filhos, da tua esposa. E acima dos teus bens. Quer dizer, ele é o único, o primeiro e o último. E isso começa por aqui, por esse mandamento, irmão. Se ele falou que é para nós amar ele acima de tudo, se você quer ser filho de Deus. Porque não é brincadeira, Deus não brinca, irmãos. Deus não brinca, irmãs. Vejam aqui o que é que Paulo escreveu para os gentios que somos nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Compaixão de quem? De Deus. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a palavra racional quer dizer perfeito, verdadeiro. E isso, irmãos, que nesse versículo eu quero falar para vocês. Prestem bem atenção, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É cheio de pecado que ele está falando aqui, mas é santo. E o que é santo? É livre, liberto, separado das coisas do mundo. Apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, do jeito que Deus quer, do jeito que Deus criou, e para que Ele quer, santo, junto com Ele lá no reino.
Lá não entra pecado, irmão. Lá não entra corrupto, lá não entra prevaricador. Lá é perfeito, verdadeiro, fiel, justo. Olha aqui de novo, e não conformeis com este mundo, mas transformai com este, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês vão entrar lá de qualquer jeito? Hein? Você vai entrar lá com essa mulherada toda aí mostrando o fundinho da calça, as costas, os seios, cabelo pintado. Deus criou você desse jeito e ordenou para andar desse jeito. Esse é tipo de santo que Deus quer. Homens, com essas bermudão esquisito, tudo deformado, camiseta, cabelo cortado, tudo esquisito, fora de norma. Você acha que Deus criou nós para andar desse jeito? E será que ele está se agradando do jeito que o povo dele está andando? Foi isso que ele falou para mim. O anjo falou comigo hoje de madrugada. Deus está irado com esse povo, está virando as costas, virando a face para esses falsos pregadores, esses mentirosos, esses povos que sobem em cima do altar de qualquer jeito, sem reverência, sem decência. Porque a casa de Deus, quem é? Se dizem que é igreja. Igreja é o povo de Deus, o povo de Jesus, que são em santificação. Não é grupo de pessoas corruptos, covardes, nestes, mentirosos, enganadores, que ficam enganando um grupo de pessoas ali com mentira, com falsas promessas. E esse povo preguiçoso, negligente, não estuda a palavra, não oram. Aí estão sendo levados por essas falsas promessas. Acreditam, ficam esperando. Vão morrer de sede na beira da fonte. Porque Jesus é a fonte de água viva que lava, que limpa, que purifica. Se você não tem interesse pela tua salvação, então não clame o nome dele, não ore, não fale, não vá para a igreja, vá para onde você quiser, mas menos seja igreja de Jesus. Porque, na verdade, esse tipo de pastores dizem que são, mas não são. São falsos. Porque se eles fossem verdadeiros, tivessem a unção do Espírito Santo, e o que eles estão fazendo fosse aprovado por Jesus, os templos estavam cheios de pessoas que estão em santificação, que estão em santidade, porque esse pastor, ensinaria esse povo a se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos. Mas não é isso que estão fazendo. Eles estão maquiando Deus. Eles não querem Deus, aquele Deus que exterminou o povo com o dilúvio, que transformou Sodoma e Gomorra em ruínas, cinza. Eles não querem adorar esse Deus que exterminou o povo lá no deserto, que permitiu que Babilônia destruísse os templos de Israel por causa da rebeldia dos judeus. Não é esse Deus que eles estão mostrando para vocês.
que eles estão apresentando para vocês é um Deus corrupto. Um Deus que não tem amor, só é prevaricador, que aceita quanto mais corrupto é, mais santo ele é. Não é esse Deus que eles estão pregando para você. É esse Deus aí. Entenda bem essas coisas aí. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não sabeis mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E qual é a fé que você tem? Você tem fé em quem? Como que você está vivendo? Qual é o teu jeito de viver? Por onde você anda? O que você está provando? Tem uma adagem popular que se diz por aí: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Romanos 1,32. Não precisa você praticar o pecado, basta você provar quem pratica, que você é corrupto, você é pecador igual ele, está cometendo o mesmo pecado. E isso, irmãos, é o que leva as pessoas para o inferno. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Jesus veio para salvar o mundo, não para condenar. Mas quem vai para o inferno é aquele que quer, aquele que não quer nada com Jesus. Porque existe o reino de Deus que é santo, existe o inferno que é o lugar dos ímpios, dos corruptos, dos malfeitores, dos ladrões, dos assassinos, dos mentirosos, dos idólatras. Lá, o lago de fogo foi criado para esse povo. Mas Deus não quer que ninguém vá para lá. Porque Jesus está preparando um lugar na morada de Deus para o seu povo. Não está escrito lá em João 14:1? E aí eu pergunto para você, irmão, você é digno de morar nesse lugar, de subir com Jesus quando ele vier? Você está pronto para isso? Você já se purificou dos teus pecados? Você já está vivendo em santidade verdadeira? Não é parcial, é total. Para Deus não tem meio termo. Ou você é santo, ou você é demônio. Ou você agrada a Deus, faz a vontade dele, ou você faz a vontade de Satanás. Não existe meio termo. Por isso está escrito em Apocalipse, no capítulo 3:15. Quem é morno não é quente nem frio, ele vomita da boca, não quer nem saber, vai para longe, eu não quero ouvir teu nome. Dá nojo de Deus de ver um povo medíocre, um povo fracassado, um povo que desonra o nome dele, que ignora Jesus, que foi enviado por ele para salvar, prefere viver agradando o Satanás e não a ele. Porque a carne, a concupiscência domina. Por isso está escrito: todo vencido se torna escravo do vencedor. Se o demônio, seus pecados, os desejos da carne, os prazeres do mundo estão dominando vocês, eu tenho certeza, irmão, muitos de vocês que estão assistindo esses vídeos, que estão acompanhando, agora estão na frente de uma televisão, umas 70 polegadas, 50,
40 polegadas, estava lá, sentadão no sofá, e a Bíblia está lá encostada num canto, criando poeira. Como que você quer ser santo e quer dizer que você é crente, você é cristão? Como que você crê em Jesus? Se o teu tempo que você teria de estar se dedicando à oração, como Jesus mesmo disse, vigiai e orai sem cessar para que não caia em tentação, e examinai as escrituras para que ninguém vos engane. Quantas vezes você pega a Bíblia por dia? Ou por semana, ou por mês, ou por ano? Ou você só carrega a Bíblia embaixo do braço para disfarçar? Ah, eu sou crente. Eu estou indo na igreja tal. Vocês sabem qual é a diferença da Bíblia do padre com a Bíblia do pastor? A Bíblia do padre cheira fumaça, mas a Bíblia do pastor, dos crentes, cheira subaco, porque ela não sai debaixo do braço dele. Fica lá, no caminho inteiro. Mas ele olha para a Bíblia e não sabe nada. É só para bonito. Os umbandistas, os espíritas, carregam, fazem patuar, amuleto, porque eu sei, eu usei. E esses crentes, caras que se dizem crentes, usam a Bíblia como amuleto para proteger do Satanás. Entenderam, irmãos? Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Você vê como nós somos ligados? Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, todos nós. Por isso eu sempre falo, não existe gente feio. Existe um diferente do outro. Igual eu sou feliz do jeito que eu sou, porque eu sou diferente de todos. Amém? Agora o que existe, o feio é aquele que faz papel sujo, imundo, vive fazendo coisa errada. Esse é feio. Faz as escondidas para que quando vier a luz, vai manifestar, vai ser vergonhoso. Esse é feio. Entenderam? Então, irmãos, é o que eu estou falando para vocês. Vamos voltar aqui no capítulo, do verso 1. Rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo santo e agradável, sacrifício. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo e agradável, é do jeito que Deus quer, não é do jeito que a gente quer. Eu estou ensinando vocês, meus amados irmãos. Se a palavra tem autoridade, eu tenho que expressar ela com autoridade, porque senão ela não faz efeito, você vai acabar dormindo e não vão ouvir. Mas quando a carne sente dor, quando a espada está entrando na carne, as medulas, aí o cara desperta. E não vos conformeis com este mundo. Ô Senhor Jesus.
E não conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Mas transformai-vos. O que é transformar? Você é pecador. Nós somos pecadores. Mas se você fizer a transformação da tua vida, aí você vai virar santo, vai ser santo. Entenderam, irmão? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preste bem atenção ao peso dessa palavra, quando o cara está falando para a gente. Apresentei o vosso corpo santo e agradável a Deus. Mas transformai-vos pelo seu entendimento. Vamos pular aqui para o 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar-se, é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que resiste, preside com cuidado. O que exercita a misericórdia com alegria. Vocês vejam, irmãos, que a palavra ela não está distorcida, ela não está dando motivo para a pessoa falar, mas se eu fizer isso, não vai fazer falta, eu vou ser salvo do mesmo jeito. Ela não está falando isso de forma nenhuma. Entenderam, irmãos? Porque as coisas de Deus não é brincadeira. Elas são, tem umas que é temporária e tem outras que é eterna. E aí, irmãos, é onde vem a responsabilidade, ela recai sobre nós, não é sobre Deus, não é sobre Jesus. Porque quando falam para você que você vai receber uma chave do carro, uma chave de uma casa, ou dinheiro na conta, você morre espiritualmente. Porque está provocando a tua carne, é o que a tua carne quer. Mordomia, bonitinho, dinheiro no banco, para gastar, para beber, fumar, viajar, ir para os bailão, comprar seu carrão. É isso que o diabo pega vocês por aí, irmão. Como ele pegou a Eva. Eva desejava muito aquele fruto lá do jardim. E o Satanás astuto viu aquilo lá, viu o coração dela, os desejos dela, ela ficar olhando para aquela árvore. Bastou 2 palavras para Eva cair na tentação dele. E é o que ele está fazendo até hoje, usando esses mentirosos e charlatãs dessas igrejas. Deus falou comigo, Deus está mandando falar com você. Mentiroso, enganador. Cuida, irmãos, estude a palavra para você. Ontem eu falei, hoje eu estou despertando vocês de novo para vocês não caírem nessa tentação. Santifique-se, purifique-se dos teus pecados, porque Jesus está para voltar. E os dias estão cada dia mais difíceis, coisas piores estão vindo por aí. E o meu desejo, irmãos, é ver todos vocês salvos, por isso eu estou aqui agora.
Eu trabalhei até às 6 horas da manhã. Eu podia estar sentadão lá, deitadão no meu sofá, com as pernas para cima, no meu zap. Mas eu estou aqui ensinando você, despertando você para a vida eterna. Com alegria, com prazer, com amor. 3 horas da manhã eu vou estar lá, de joelho, orando por vocês, orando pelo povo, pedindo mais sabedoria, entendimento para me ensinar vocês. Deus não quer um corpo sujo, cheio de pecado, imundo, por isso ele está falando aqui. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele não está falando aqui imundo, um corpo imundo, cheio de sujeira, de prostituição, de bebida, de droga. De mentira, de enganação, falsidade. Tem que ser santo e tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Se você não domina os pecados, você é dominado por eles. Lembre que eu vou falar todo dia isso aqui para vocês entenderem. O não saber é a natureza humana, mas o não querer aprender é negligenciar a sua própria capacidade. E a palavra negligente é relaxado e preguiçoso. Quando vai cair lá no inferno, de lá não sai mais nunca, irmão. Não tem como você voltar. O dia que Jesus vier e levar os dele e o povo perverso ficar aqui, as coisas vão ser terríveis, irmãos. Estudem a palavra e vocês vão ver. Talvez vocês mais inteligentes do que eu, entenda a palavra do Senhor, o Evangelho seja mais do que eu. Porque tem pessoas que são dotadas, têm uma mente perfeita, pegam as coisas no ar. E você está perdendo um tempo precioso de fazer isso, aproveitar o teu tempo, a tua sabedoria para conhecer a verdade. Então, está ouvindo coisas do mundo. Uns estão nas redes sociais, aí no Zap, no computador, outro anda pela televisão, mas a Bíblia está encostada no canto. Só pega ela quando vai lá para os cultos. Ouvir baboseira daquele falso professor, porque hoje ele me falou de novo, hoje de madrugada. 99,9% desse estado de igreja, esses pastores estão fazendo tudo corrupto. Todos mentirosos, não estão fazendo as coisas que agradam a Deus, o que Jesus determinou para fazer. Não estão cuidando das pessoas que ele é para cuidar. Ontem eu falei, hoje falar, eu vou falar de novo. Se você está numa igreja aí, irmão, aí ouvindo coisa do pastor, enquanto você está lá enchendo a salva dele, você é feliz, ele te abraça, ele faz tudo. Mas se você ficar doente, você ficar em casa e não vir mais para a igreja, ele não vai atrás de você, saber se está precisando de ajuda. Eu já fiz vários testes disso aí. E aconteceu, não vão. Eu converso com o pastor a respeito do meu trabalho, da unção que eu tenho, dos dons que eu tenho. O cara ignora. Ele acha que eu vou mandar na igreja dele. O que é isso? É inveja. Ele não quer fazer as coisas certas. Aprender não é dele, ensinar não é isso. O deles é enganar. E quem não estuda a palavra é enganado por esse charlatão. Entenderam, irmãos? Então fica com vocês essa mensagem. Despertem. Deixem de ser enganados. Limpe teu corpo, purifica teu corpo. Sacrifica tua carne contra o desejo dela. Concupiscência. O que é concupiscência? É forte e contínuo desejo de fazer
tudo o contrário do que é a vontade de Deus. Fica com você essa mensagem e amanhã estarei com outra, que Jesus me mandar hoje de manhã, hoje de madrugada ou durante o dia. Eu vou estar aqui. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe vocês. Olha, irmãos, Jesus está para voltar. E Ele vai levar quem estiver com Ele. Amém? Deus abençoe a todos.